Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site, que eu vou mostrar para você agora, é o www.futura.org.br, está aí na sua tela, você está vendo já aí o retorno da nossa programação ao vivo para você assistir de qualquer parte do mundo ao vivo pela web. Bom, ao longo dessas primeiras semanas de 2014, a programação do canal Futura abre espaço para discutir a importância do planejamento escolar. Em 2012, o Brasil tinha 2.300.000 professores, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. Então, no programa de hoje, a gente discute a importância do planejamento para o trabalho deles, os docentes, e também para os gestores de escolas. Vamos falar sobre organização da estrutura da escola, planos de aula, processo de ensino e aprendizagem e discutir tudo que faz a diferença para o bom desenvolvimento dos alunos e do ambiente escolar. E o mais importante, como planejar o planejamento. Bom, para essa conversa, recebemos aqui no estúdio o Francisco Linhares. Ele é coordenador do ensino médio e professor de matemática da Escola Alemã Corcovado. Também com a gente, o Luiz Cláudio Félix. Ele é diretor da Escola Municipal Luiz Delfino. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite para tirar todas as suas dúvidas, participe da conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente pela internet. Tem duas formas de participar que você já sabe. A primeira delas é pelo facebook.com/canal Futuro Oficial, já tem na sua tela. Esse post aqui, ó, você pode curtir, comentar, compartilhar, deixar registrada aí a sua pergunta, o seu comentário, se você é educador, quer registrar um relato do que acontece na sua escola, se você quer saber mais sobre esse assunto, mande seu recado para a gente. Outra forma de participar pela internet é no microblog, no Twitter, perfil @canal Futura, mande sua mensagem aí para a gente, ou então no bom e velho telefone 0 operadora 21 3523 4098, enquanto você manda o seu recado do boa tarde aqui aos nossos entrevistados. Tudo bem com vocês? Bem-vindos. Boa tarde, Cris. Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Bom, quero começar ouvindo de vocês a pergunta que eu fiz aqui na abertura do programa, né? Vocês aí que já têm muitos anos de experiência em escola, trabalhando em sala de aula, em coordenação, em diferentes âmbitos da escola. Como é planejar o planejamento? Quando começa aí essa época de começar a planejar o que vai ser feito no ano seguinte? Quem começa falando? Linhares? Pode ser. Na verdade, o planejamento de um ano, ele começa no ano anterior. Na prática escolar, na prática docente, né, a gente está aplicando aquilo que nós pretendemos que dê certo, né, e nós já vamos registrando aquilo que efetivamente deu certo e aquilo que não deu certo. Né? É um feedback constante. E aí, ao final do ano, né, há uma avaliação maior disso tudo, da escola, né, dentro das suas diversas áreas, e vamos ver o que nós vamos manter e o que nós vamos refazer para o ano seguinte. Né? Como é para vocês, Cláudio? A gente começa realmente no fim de um ano, né? Às vezes você leva às vezes 2, 3 anos para desenvolver um determinado tema, um determinado planejamento, né? É comum ao final do último conselho de classe a gente está preparando alguma coisa para o ano seguinte, até porque os professores entram de férias, né? Tem enfim, há um vácuo aí, né? um distanciamento, e a gente faz um registro disso, que é para que no ano seguinte não se perca, né? Não se perca isso, né? Porque se parar simplesmente para as férias e aí até voltarem os professores, tomar o ritmo de novo, então esse momento antes de encerrar o ano letivo é importante para deixar registrado o que se pretende para o ano seguinte. Com certeza, quer dizer, pelo menos uma ideia inicial, né? As pessoas chegam no ano seguinte com as ideias fervilhando, né? Borbulhando, né? E aí, se você tem um ponto de partida, isso facilita um pouquinho para a coisa não se perder. Tá? Mas basicamente e crescer a partir daí, né? No momento de férias também tem essa coisa positiva, né? De você vir mais fresco, vir com mais ideias novas, ou você vê alguma coisa diferente, já chega com mais gás. O professor nunca tira férias, na verdade. O professor está sempre pensando na escola. Tá? O professor é aquele que se dedica, né? Concordo plenamente. Ele está, não, isso aqui eu vou pegar para levar para a escola, saiu um panfletinho, uma coisa, eu não vou guardar. Então está sempre guardando. E raramente, eu não conheço professor que entre de férias, que diga assim, larguei tudo. Não existe, não conheço. Bom, e vocês que já fizeram vários tipos de planejamento ao longo dos anos, o que é fundamental para um bom planejamento? Vocês já citaram aqui, começar com antecedência, ter sempre em mente o que você quer fazer para o ano seguinte, mas o que é fundamental para ter esse passo a passo bem estruturado, Linhares? Eu diria que são 4 coisas. Né? Obviamente, quando a gente está falando de planejamento, a gente pode falar como do planejamento da escola, como foi citado na segunda-feira, aqui, ou desse planejamento que a gente está tratando hoje, que é aquela coisa mais do dia a dia mesmo, ou do bimestre, pedagógico, né? Né? A questão
do pedagógico. Eu diria que tem 4 coisas que devem estar muito bem definidas aí. A meta desse planejamento, né? O que eu quero efetivamente atingir, quais são as estratégias que eu vou usar, obviamente metodologias pedagógicas, o que eu vou precisar, até a questão de estrutura também, que tipo de estrutura eu preciso, então isso tudo entra em estratégias, né? O prazo, esse é um planejamento para quê? Para uma aula, isso é um planejamento para uma semana, um mês, né? E o responsável, a 4ª coisa, num bom planejamento. Olhe para esse lugar comum, mas eu acho que o responsável é o professor, mas não somente um professor. Você pode estar falando de um planejamento interdisciplinar, aí vão ser mais de um professor envolvido. Né? Você pode precisar da ajuda de um estagiário ou de alguém do laboratório de química, por exemplo. Né? Então eu diria que essas 4 coisas são absolutamente fundamentais num planejamento. Né? O que você acrescentaria, Luiz? É a organização, perfeito. Isso aí o professor colocou assim brilhantemente. Eu acho que essa organização é muito importante para que não se perca realmente, né, ao final do ano. Essa questão da interdisciplinaridade é uma coisa assim que para a gente também é muito bacana, né? Você ter às vezes um tema, uma ideia e ele está sendo trabalhado nas diversas disciplinas, nas diversas linguagens, né, artísticas. Envolver a escola toda é muito importante no bem comum, naquele objetivo comum. Agora, a gente sabe muitas vezes, o Linhares citou aqui a questão da organização da escola como um todo, né, do espaço, mais da questão institucional, né, da estrutura da escola, que é um fator muito importante. Mas quando se pensa em organização pedagógica, né, se tem um plano do que a escola quer chegar, né, o que ela pretende expor para os seus alunos, e tem a organização do próprio professor, de fazer o seu planejamento. Aí eu quero ouvir de vocês como funciona isso, se às vezes o professor tem algum tipo de planejamento, uma ideia que pode sair um pouco, destoar um pouco do que a escola pretende. Isso acontece? Isso chega a ser um problema muitas vezes? Eu acho que o professor deve corromper um pouco o planejamento. Né? Deve romper essas regras. Romper um pouco essas regras, óbvio que dentro de limites e sem fazer loucuras, mas é comum, e acredito que tenha acontecido com o professor diversas vezes, você tem aquele planejamento para aquela aula ou para aquela semana e você chega e por vários motivos nada daquilo acontece. Então o professor tem que estar preparado para o improviso. Às vezes uma manchete no jornal, um acontecimento histórico, como você falou, né? Um panfletinho muda totalmente uma aula ou até um período de aulas. Então planejar é importante, ninguém vai questionar isso, mas também esse improviso, o professor ter essa sensibilidade, né, de que não, nesse momento o meu planejamento vai ficar de lado e eu vou aproveitar esse gancho que muitas vezes é trazido pelo aluno. Isso em todas as faixas etárias. Né? Então, essa coisa é absolutamente fundamental. Então, o professor está aberto aí para se readaptar ao longo do planejamento. Flexibilidade. O planejamento ele é flexível. É importante. Tá? Essa questão, principalmente do aluno trazer, é uma coisa que você não pode, naquele momento, ignorar. Se você ignorar, você não consegue nem fazer o que você planejou e nem dar aquele crédito, dar aquele valor para aquilo que aquele guri, que aquela criança trouxe naquele momento. Então, acho que vale a pena você... Na verdade, você não está perdendo tempo, né? Na verdade, você está ampliando, né, o planejamento. O planejamento ele não pode ser engessado. Ele tem que ser o tempo todo ampliado. Quanto mais ampliado for, melhor. É lógico, sem fugir daquela meta, né? Você amplia, você enxerta, você dá voltinhas, você pega contornos, você pode até retornar, pode até voltar para pegar um ponto anterior, mas eu acho que você tem que estar sempre atento a isso, né? A questão da flexibilidade é muito importante. Você falou a questão de perda de tempo, muitas vezes pode ser visto, né, como esse momento de você parar para planejar, como perda de tempo em outro tipo de atividade. Isso não confere, na verdade. Né? Sem o planejamento, você não pode ter uma boa ação pedagógica. Não. Inclusive, às vezes, algumas famílias fazem uma leitura errada disso. Aquela família que gosta de seguir exatamente, que fica acompanhando, não, porque no planejamento da escola está escrito isso e ali. Então, tem aquelas famílias que vão indo linha por linha. Ah, não, nessa semana tinha que ter acontecido isso e não aconteceu. E, na verdade, não houve perda de tempo ou perda de qualidade. Na verdade, provavelmente aconteceu essas coisas e algo muito mais rico do que estava planejado. Ele mais flexibilidade, que ele pensou em, de fato, adaptar a sua aula a alguma coisa nova. Exatamente. Vai acrescentar mais do que seguir
aquele planejamento exato. Muito bom. A gente tem também uma outra questão que muitas vezes aparece, que é o começo do ano letivo, né? Muitos educadores, pesquisadores já se dedicaram aí a investigar essa questão, que o planejamento e o primeiro contato, o professor se dedicar a planejar muito bem a primeira semana, os primeiros dias de aula, vai ter aí uma importância fundamental para o restante do ano letivo, para o envolvimento dele com o professor, com os alunos, para o rendimento dos alunos. Como vocês veem esses primeiros dias, a importância, principalmente nos primeiros anos, né, do ensino fundamental? A chegada das crianças, quer dizer, cada ano que você não tem como você pegar um planejamento, uma receita, né? Eu fiz essa receita esse ano, o ano que vem eu vou repetir, e o ano que vem eu vou repetir, o ano que vem ela não vai dar certo nunca. Ela pode dar certo esse ano, mas o ano que vem com certeza não vai dar certo. Por quê? Porque a turma é outra, o momento é outro, o contexto é outro, tudo é outro. Tá? Então, esse primeiro momento, esse primeiro contato é extremamente importante para você estar identificando, para você estar diagnosticando, vendo até onde você pode ir, o que você pode alcançar, se você pode ampliar muito, se você vai fugir muito, vai fugir pouco. Né? É extremamente importante esse primeiro momento, esse primeiro contato, para que exatamente esse sucesso aconteça até o final do ano. Né? Bom, a gente está recebendo aqui no estúdio agora também a Zilda, vamos mostrar a Zilda que está aqui com a gente, nossa terceira entrevistada, ela que é diretora adjunta do CIEP, Dr. Ulisses Guimarães. Zilda Maria Santos Silva, bem-vinda, boa tarde. Desculpa o atraso. Imagina, que bom que você chegou, pode compartilhar dessa conversa com a gente. Então quero ouvir de você também, a gente já falou um pouquinho aqui sobre o que é importante para um bom planejamento escolar, queria ouvir de você na sua escola, pela sua experiência, o que é fundamental, que não pode faltar para que de fato esse planejamento vá se repercutir no fim do ano em um bom desenvolvimento tanto dos alunos como do ambiente escolar como um todo. Eu concordo com a fala do colega Luiz Cláudio, e realmente isso é importantíssimo. Primeiro que você está recebendo a garotada que sai do fundamental e nós somos ensino médio, para saber a que nível que eles chegam. Então a gente tem que fazer uma diagnose, né, para saber, principalmente na parte de português e matemática, que é o grande entrave das crianças. Então, o planejamento é feito em função daquilo que você está recebendo no momento, para você, então, planejar. Você só pode planejar a partir do momento que você conhece essa clientela nova que está chegando. Não só também rever os que ficaram, né, do ano anterior, onde é que nós acertamos, onde é que nós erramos, o que você pode implementar para melhorar, que ação que você tem que tomar, corretiva, até para você criar um horizonte para esse aluno. Isso é super importante. De que forma? Você falou em um pouco avaliar ou saber qual o nível de aprendizado, onde eles estão, para poder começar o novo ano letivo. Novo ano letivo. Quanto tempo se determina nisso? Para também não se perder tanto tempo e poder se começar com um novo conteúdo. Esse ano, então, principalmente que nós vamos começar o ano letivo 3 de fevereiro, devido à Copa do Mundo, tudo isso. Então, carnaval um pouco mais carnaval tarde. Mais tarde, mas a primeira semana é de suma importância, tá? Que a gente vá às turmas dessa primeira série que está chegando e faça uma diagnose. Não é aplicação de teste, não. A gente não pode fazer isso. Mas a gente tem que saber o que é que ele trouxe, o que é que ele tem, para que a gente possa ou acrescentar, tá? Ou com os professores, que cada professor na sua área faz seu planejamento também mediante a isso que a gente vai passar para eles. É em cima disso que essa coleta de dados, que o professorado vai começar a fazer o seu planejamento. Aliás, como você vê esses primeiros dias de aula e a importância deles para criar esse elo com o professor, para o bem ou para o mal, né? Você roubou uma palavra que eu ia usar, que é a palavra elo, né? Assim como a colega, eu trabalho também no ensino médio. Então, eu coordeno uma escola e eu recebo os alunos chegando para o ensino médio, né? E, de cara, no primeiro dia de aula, as 2 primeiras aulas, nós trabalhamos no seguinte esquema. Cada turma tem o seu professor representante ou o seu professor de classe. Então, as 2 primeiras aulas, né, passa muito pelo que a colega falou, que é uma avaliação, não uma prova, mas uma conversa, algumas atividades básicas e também indo por outro caminho, que é o ensinar a aprender, né? A gente percebe que os alunos, muitas vezes eles falam assim: estudei muito, 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 e eu acredito nele, e não consigo estudar bem na prova. E a gente vai ver, muitas vezes, que a qualidade desse estudo, o que esse aluno está fazendo, não está bem feito, né? Então, nós passamos também, não só nesse primeiro dia de aula, mas praticamente grande parte dessa primeira semana, a desenvolvendo com os alunos, com nossos alunos, técnicas de aprendizagem, que poderão ajudá-lo, né, no decorrer do ano letivo.
Muito bem, você de casa pode e deve participar e mandando seu recado para a gente pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo telefone, se é professor, deixar registrado aí como é o planejamento na sua escola, ou ainda pode também contar para a gente se você tem dúvidas, quer saber mais sobre o planejamento escolar, como a família participa. Então, deixe registrado esse contato, está na tela para você mandar a sua mensagem para a gente. Eu quero saber do Luiz de que forma, então, eu falei da família aqui, como a família muitas vezes, a gente falou um pouquinho já no começo, que a família às vezes suspeita, não entende muito bem, falhou esse conteúdo do dia tal do planejamento, como a família se envolve normalmente, se interessa ou cobra às vezes que siga o planejamento? Não, o que acontece? A minha escola, ela atende do 4º ao 6º ano. Então, são crianças pequenas ainda. Os pais tendem a ter mais próximos. Né? Eu penso, quer dizer, não penso, na verdade eu vejo que há um acompanhamento, quanto menor a criança, maior é o acompanhamento da família, maior é a preocupação, até por conta da dependência realmente da criança, tá? E eles estão sempre na escola, estão sempre preocupados, eles querem saber o que está acontecendo, questão de aprendizado, como é que está. A gente tem uma característica de estar sempre atendendo o pai, né? O telefone da escola está aberto, a secretaria está aberta, tá? O pai tem qualquer dúvida, qualquer dificuldade, qualquer preocupação, vai procurar a gente. Normalmente, a preocupação maior é das crianças que estão chegando. Tá? Nós recebemos crianças que saem do 3º para o 4º ano, então nós recebemos crianças do 4º ano. Então há uma preocupação maior, porque são crianças pequenas, crianças que estavam acostumadas numa escola desde da educação infantil, então às vezes está 4, 5 anos numa escola e muda de escola. Muda tudo, como é que é a dinâmica, como é que não vai ser. Então tem uma preocupação maior nesse sentido. 5º, no 6º, essa preocupação vai decaindo, mas eles continuam indo à escola, há uma frequência muito boa nas reuniões de pais, né, que a gente faz a cada bimestre, às vezes há caso de ter reunião mensal, dependendo da situação. Agora no início, por exemplo, a gente faz uma reunião, logo para que os pais possam estar realmente conhecendo a escola. E existe uma preocupação muito grande nesse sentido. Eles perguntam, eles cobram, tem agenda, estão sempre perguntando, ligando, enfim. Há uma interação muito boa, tá, nesse sentido. Zilda, como é na sua escola, que já são adolescentes, já estão no ensino médio, eles já se acham um pouco mais independentes, né? Mas como os pais participam, como a família participa? Porque a cada ano que passa, as crianças estão chegando muito cedo ao ensino médio. Né? 14, 13, 15. Então, na realidade, são crianças. E eles saem, como o colega falou, de uma realidade onde tinha a tia, que ainda tem esse, né? Ainda existe o modelo da tia, tem, né? ainda existe. E de repente ele entra no ensino médio, onde ele tem 12 disciplinas, onde na nossa escola, o aluno, ele não sai da sala. Aliás, o professor não sai da sala, é sala ambiente. Então, quem se locomove são os alunos. Então, até eles pegarem isso tudo, a gente faz uma reunião com eles, tá? Apresentando a escola nesse primeiro momento. Os pais, graças a Deus, lá no Ulisses Guimarães são muito presentes, que a gente faz questão, porque a gente telefona, tem contato, porque eles são crianças. Na realidade, são pré-adolescente, mas não deixaram de ser criança. Então, isso aí é importante, a participação da família. E a gente faz questão que a família venha à escola, principalmente essa semana, de 6 a 10, está ocorrendo a confirmação de matrícula. Né? Então, eles perguntam muito. Como é que é a escola? Não, eu estou olhando. Tem isso, tem aquilo. Eu falei, olha, ele só sai se... estou com dor de cabeça. Não vai sair, porque a gente vai ligar para o seu pai, para sua mãe. Se a nota dele deixou de frequentar, qual é o motivo, entendeu? Então, existe esse elo e tem que haver, porque a escola não anda sozinha, a escola anda com os pais. E isso é importante que os pais cada vez mais se aproximem, porque essa aproximação faz com que esse aluno aprenda, porque a gente não quer que ele aprenda só para ficar na nossa escola, a gente quer que ele aprenda para o mundo. E essa é a grande preocupação. E essa juventude hoje, quer dizer, eu quando dirigi o Brigadeiro Sorte há um tempo atrás, era uma outra vivência, como ele falou. Havia concurso de ingresso para entrar no ensino médio. Hoje não, eles é através da confirmação de matrícula, que eu acho ótimo, mas o aluno tem que ter a certeza que ele está ali, não é simplesmente pela uma mera nota, ele tem para adquirir conhecimento. Então,
a família é importante nesse momento. A gente está quase encaminhando para o fim do programa, o tempo passa rápido aqui no Conexão, mas eu quero antes ouvir de vocês, especialistas no assunto, que estão aí há tanto tempo se dedicando à educação, que deem dicas para o professor, para o educador que está assistindo a gente em casa, e que está nesse momento então inicial, antes de começar as aulas, está pensando no seu planejamento. A gente já falou um pouquinho sobre o que é fundamental, mas pontualmente, assim, dicas que vocês possam dar para o educador ter um bom planejamento e lá no fim do ano ficar satisfeito com um bom resultado. Linhares. Eu diria, professor, seja criativo. Acima de tudo, criativo. Pedir para ele ser organizado, acho que é cair em lugar comum. Seja criativo. Procure sempre se aperfeiçoar, né? Procure fazer cursos, avançar dentro da sua área de conhecimento e também fora dela. Se você é de matemática, não fique só com a matemática, busque, né, outras áreas de conhecimento. Eu diria que um professor criativo, que esteja buscando, né, esse aperfeiçoamento, certamente terá sucesso em sala de aula. Muito bom. Luiz Cláudio. Acrescentaria sair da rotina. Sai da rotina, improvisa, faz uma aula diferente, vai pro pátio, vai contar uma história embaixo de uma árvore, faz uma coisa diferente, seja diferente. Muito bom. Zilda? E lá na escola, graças a Deus, a gente já faz isso, que é entre muros, né? O professor sai, vai para Gamboa, ver o cemitério dos Pretos Novos, aula de história. Então, vai de português, vai de matemática. Não existe, eu sou de português, eu sou de matemática. Não, ele é um todo. A escola tem que ser um todo para que saia resultado. Senão, a equipe pedagógica, a direção, os professores, entendeu? E quem está na condição de professor, não adianta reclamar de salário. Não, você está porque você gosta. O professor que é da escola pública, ele é o mesmo da escola particular. Ele tem que ser um bom professor criativo, entendeu? E saindo da rotina, porque essa garotada quer isso. Muito bem, quer desafio, né? Que se sentir motivado a voltar à escola. Exato. Então, muito bem, obrigado a vocês pela presença, parabéns pelo trabalho de todos. Você em casa, obrigado pela companhia. E a gente volta então amanhã com mais um Conexão Futura ao vivo às 2h30 da tarde. Um abraço e até lá.